Uma pergunta que eu sempre é bacana, que eu até anotei aqui: por que o Papa chama Papa? O Papa? O Papa chama. É engraçado, eu lembro da música do Engenheiros do Havaí, né? O Papa é pop, né? Muito bem. Papa, em italiano, é papá. É pai, né? É pai, sim, né? Que vem da mesma linha do padre. Padre é pai, não em italiano, mas em espanhol. Sim. Né? Sim, sim. Mi padre, su padre, sim, sim. mi madre, su madre. Então, o Papa é o pai. Então, o Papa, também chamado no catolicismo de sumo pontífice, e aí a gente vai entrar agora numa questão um pouco mais complicada. Por quê? Primeira coisa, quando você chama alguém de pai, a Bíblia diz que nós não devemos chamar a ninguém de pai, senão a Deus. Fica ainda mais complicado quando eu digo que esta figura é o sumo pontífice. Bom, vamos entender o que é isso. Lembra do sumo sacerdote? Sim. Quem era o sumo sacerdote? Era o sacerdote principal, o maior dos sacerdotes. Sim. Aquele cuja função era exatamente de oferecer sacrifício no templo para a remissão dos pecados do povo. Era ele que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Era só o sumo sacerdote que podia fazer isso. Não podia entrar outra pessoa. E quantos sumos sacerdotes existiam? Somente um. Entendeu? Sim. E você tinha a linha sucessória, sim, que vinha do Sinédrio e tal, de toda aquela escola de Gamaliel, e toda a lei mosaica, digamos assim, sim, traz no seu bojo quais eram os requisitos para você chegar, sim, a ser sumo sacerdote. Não chega, eu quero ser sumo sacerdote. Não é assim, não é assim, né? Não era assim, tinha toda uma linha para você chegar lá, né? A ser o sumo sacerdote. Bom, quando eu falo... E é engraçado você falar assim, a linha, é porque existe uma linha sacerdotal. Exatamente. Isso, né? Você tinha que vir da vara arônica, né? Você tinha que ser da tribo de Levi. Você tinha toda uma sequência. Linhagem, Beleza. Quando eu chamo este homem de sumo pontífice, o que eu estou dizendo? Sumo, então eu já faço essa relação com o sumo sacerdote, então eu já estou dizendo que ele é único, eu já estou dizendo que ele é especial, eu já estou dizendo que ele vai ter uma função diferenciada de todos. Ele é o sumo, certo? Mas ele é o sumo o quê? Pontífice. O que é pontífice? Ele é a ponte entre Deus e o homem. Ou seja, aí a gente entra em outra e aí nós vamos entrar numa outra questão seríssima. Por quê? Porque esta ponte é Cristo. Então, quando eu e aí fica mais sério. A gente entra em João 14. Fica mais sério. Por quê, Judinei? Vou te explicar. A palavra, ela não me dá alternativa. A Bíblia não me dá... Hoje eu nem vou ficar trazendo muitas referências. Sim. Nós vamos fazer outras entrevistas, que aí eu vou começar a trazer as referências bíblicas, né? Uhum. Mas a palavra, a priori, ela não me dá alternativa. Quando a Bíblia, quando Jesus fala disso, ele fala assim, ó, eu sou o caminho, o, artigo definido masculino, o, singular, only, único. Singular. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não está escrito, senão pelo sumo pontífice. Porque aí eu me coloco no lugar de e igualo a exatamente. Ele, né? Mas o que diz o catecismo? O catecismo, ele diz que o Papa é o digno representante e que é ele que faz essa ponte. Então, aí, neste momento, com todo respeito aos meus irmãos católicos, eu sou obrigado a divergir e a perguntar quem está certo, é a Bíblia ou o catecismo? Exato. Porque uma vez imposta que a Igreja Católica seria a religião oficial, eu vou ter que obedecer o que a religião católica diz. Exatamente. Então, eu anulo isso aqui? Exatamente. Então, eu já não preciso mais disso. Se o catecismo diz que o sumo pontífice não é Cristo, mas é o Papa,
Então, eu não tenho necessidade. Eu oro, então, para o Papa. Exato. Eu peço para o Papa, porque se ele é a ponte, é onde nós vamos entrar num outro momento, do que eu estou respondendo a questão do Papa, né? Mas a gente entra no esquema de Maria. Exato. Entendeu? A gente entra no esquema de Maria. Do que diz a Bíblia sobre Maria e o que diz o catecismo sobre Maria. É muito importante isso. Então, o Papa, ele é... E tem mais, né? E o que eu acho mais grave de tudo, eu vou te explicar agora. O catecismo, ele diz que o Papa, ele tem munus salvífico. Munus salvífico. O que é munus salvífico? Eu vou explicar. A palavra munus, ela em latim quer dizer função. Munus é para que serve, a sua função, o seu destino. Salvífico é de salvação, salvadora. Sim. Então, o catecismo diz... É a autoridade de... O catecismo diz que o Papa tem a função salvadora. Sim, função salvadora. O catecismo diz que não só o Papa, mas também Maria contém munus salvífico. Mas isso a Bíblia condena veementemente. Isso que nós nem estamos no texto. Não vamos estar em texto. Depois nós vamos trazer, né, especificamente, palavra por palavra, texto por texto. Sim. Mas a Bíblia diz o seguinte: olha, a única pessoa que importa para que seus pecados sejam perdoados chama-se Jesus Cristo. Pronto. Não existe alternativa. Não é João, não é Pedro, não foi Tiago, não foi Paulo, não será Moisés, ninguém. Munus salvífico só existe uma pessoa que tem: Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus Cristo é capaz de libertar dos pecados. Legal. Então, o munus salvífico para o Papa é antibíblico. Antibíblico. Porque a gente está perguntando aqui, né? Por quê? A pergunta foi, né? Quem é o Papa, né? Por que ele se chama Papa, né? E quem é o Papa? Vamos dizer assim, né? O Papa, vamos lá. Nós podemos dizer que o Papa... podemos responder essa pergunta em duas etapas. Em primeiro lugar, na parte religiosa, vamos dizer. Na parte religiosa, o Papa, ele é o maioral da Igreja Católica. É aquele que comanda a Igreja Católica e que tem toda a primazia da Igreja. E ele tem uma importância vital para o sistema, porque é ele quem determina políticas da Igreja, para que lado a Igreja... Tanto que se você vê que esse Papa que hoje detém o poder, ele é considerado um Papa liberal, né? Então ele tem apoiado as causas homossexuais, ele tem apoiado uma série de coisas que alguns papas anteriores eram reticentes. Então, religiosamente, ele é o líder do catolicismo. Politicamente, o Papa ele é um presidente como qualquer outro. Sim. Por quê? O Vaticano é um país. Exato. Ele tem status de país, ele tem embaixada, ele é o menor país do mundo, né? Não vou entrar agora no mérito de por que o Vaticano é um país, porque a gente pode entrar num outro momento. Já esteve lá? No Vaticano, não. Eu não fui. Eu fui na Itália, mas eu não fui em Roma. Estive pertinho de Roma, estive ali em Veneza, em Gênova, ali nos Alpes, ali que divide Itália da Suíça, ali, né? No Vale de Aosta, no Mont Blanc, mas em Roma especificamente eu não fui. Mas irei. Pode ser que nós iremos juntos. Entendeu? Eu vou ter que encostar em Portugal logo. Verdade. Pega um voo ali, você está em Roma 2 palitos. Mas irei. Então, hoje, o Vaticano é um país governado pelo Papa. Então, o Papa é o presidente do país chamado Vaticano, que, aliás, é um dos países mais ricos do mundo, viu? Um dos países mais, digamos, bem estruturados financeiramente do mundo é o Vaticano. É o Vaticano. Bacana. Então, respondendo já essa pergunta, né? Então, sabemos que ele é o líder supremo do catolicismo, sim, né?